O seu principal concorrente é o seu próprio cliente. Porque a briga na internet, na grande maioria das vezes, é pela audiência. Não é pelo mesmo produto ou pelo preço, mas pela experiência, pela experimentação. A gente migra de um espaço da lealdade à marca para a lealdade à experiência que eu tenho com aquela marca. As pessoas são muito apegadas, às vezes, com métrica de vaidade. Então, a gente não está falando só de seguidores, a gente não está falando só de impressão, porque seguidor não paga boleto. O que paga boleto é venda real, entendeu? É cliente. Então, o grupo está muito ligado também a essa cultura de olhar melhor os indicadores com uma gestão muito mais data-driven. Nós temos conteúdo que informa e conteúdo que entretém. Né? O entretenimento, né? Então acho que tem os dois lados, né? Para poder ganhar audiência, tem que fazer dancinha no TikTok? Quer dizer, essa talvez seja uma pergunta que muita gente está fazendo aí, né? Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento, um lugar que a gente debate ideias e gera aqui uma série de discussões sobre temas inteligentes para ajudar você na sua carreira profissional. E enfim, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Hoje nós estamos trazendo aqui o tema do Growth Marketing. Com toda a revolução, né, na informação que houve nos últimos 20 anos, o consumidor mudou o jeito de se relacionar com as empresas, né? Muito poder foi para as mãos do consumidor. Hoje a gente tem num pequeno dispositivo no celular acesso a todas as informações que a gente precisa de todos os produtos e todas as empresas. E para que as empresas possam falar com esse consumidor, que tem um jeito novo de se relacionar com essas marcas, elas precisam lançar a mão de artifícios, não só para comunicar com esse consumidor, mas também para estabelecer estratégias para sua sobrevivência e crescimento. E Growth Marketing é uma dessas estratégias, é uma dessas abordagens, e hoje nós vamos aprofundar nesse tema. Então, se você se interessa por Growth Marketing ou temas afins, fique aqui nesse episódio, porque eu trouxe dois caras muito fera para falar com a gente sobre esse tema aqui. Trouxe hoje o Carlos e o Jaime. Não se engane, eles são novinhos, mas esses caras têm tempo de estrada nesse assunto, são muito experientes, e vocês vão ver hoje aqui conselhos imperdíveis para você que está interessado nessa área. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui para o Carlos e para o Jaime. Carlos Costa, que é especialista em Growth Marketing, é empreendedor, é coordenador e professor de cursos aqui no IPOG. Seja muito bem-vindo, Carlos. E o Jaime Diogo também, que é especialista também em marketing, professor nos nossos cursos aqui, empreendedor na área e gente muito boa, especialista. Estava conversando com vocês aqui nos bastidores. Eu acho que a gente tem histórias muito legais para compartilhar com essa turma que vai nos assistir hoje. Sejam bem-vindos aqui, Carlos e Jaime. Muito obrigado pelo convite, Ronan. É um prazer, né, poder compartilhar conteúdo aqui com essa audiência aí, né, que durante muito tempo eu e o Jaime, como você mesmo mencionou, estamos aqui como professores e empreendedores. E, enfim, estou super animado para a gente conversar aqui hoje. Não, obrigado. Acho que para mim sinto muito feliz de estar aqui. IPOG faz parte da minha história há tanto tempo, tantos anos aí, agora como professor, conhecendo aí os bastidores, o que vem acontecido, o crescimento, e estar participando aqui com certeza é motivo de muita felicidade. Obrigado aí pelo convite. Eu achei muito bacana vocês comentando aqui, né? Assim, vocês começaram aqui na área de marketing do IPOG, viram uma oportunidade de crescer nessa área, desenvolver, e aí foram atrás, propuseram um curso, fizeram um curso, e vocês começaram aqui tipo com 3, 4 anos de idade cada um, né? Deve ser, porque essa história é tão longa já, é isso mesmo? Vocês trabalharam juntos aqui? A gente trabalhou junto aqui. Quando eu entrei, existia um departamento chamado Departamento de Comunicação, e trabalhei com a professora Maraísa durante muito tempo ali, foi muito bom. E naquele meio ali, 2013, né, eu com 23 anos, vi uma oportunidade de aplicar o que eu trabalhava aqui no IPOG. Na época, trabalhava especificamente com tráfego, anúncios no Facebook. Eu lembro que nessa época os editores de anúncio eram offline, né? Subia um anúncio no computador para depois entrar na internet, publicar online. Vi a oportunidade e ali surgiu um curso chamado Facebook Marketing. E aí esse curso, né, foi muito bom, mudou um pouco a história ali. Né? E o Carlos trabalhou comigo ali durante esse tempo também e teve essa oportunidade também. Como é que foi, Carlos? Acho que... A minha história é parecida também, né? Mas minha formação é em tecnologia. Eu fui desenvolvedor de software durante um tempo, né? E aí, na época, eu era analista de sistemas aqui do IPOG, né? Suporte, na verdade, né? E aí, a coordenadora do marketing, na época, era a Bruna, né? Ela conversava muito, às vezes, no refeitório. E ela falou, pô, Carlos, você conhece Google Ads? Eu falei, olha, eu não conheço não, mas de hoje para amanhã eu consigo aprender.
E assim, ela fez um teste, entrei na área de marketing e logo depois eu e o Jaime se juntou, né? E aí a gente começou a fazer os anúncios aqui e tal, e essa história só cresceu e a gente tem super orgulho, né? De ter feito parte dessa pequena história no começo aí desse projeto. Eu sei que a trajetória de vocês é bem bacana, né? Dali foi uma jornada de sucesso empreendendo e também compartilhando conhecimento, né? Como dando aula e nos nossos cursos. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria aproveitar esse episódio para que vocês pudessem compartilhar um pouco das experiências práticas de vocês, né? Com toda essa galera que está nos ouvindo aqui, depois a gente pode falar um pouquinho das nossas formações, mas eu queria começar com um conceito bem básico, assim, talvez tenha gente que está nos ouvindo aqui hoje e não sabe o que é o Growth Marketing. O que é o Growth Marketing, em poucas palavras assim, e como é que ele se diferencia do marketing tradicional? Vou começar com você, Carlos, aí você já pode Beleza, então. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de growth, né, e aí tirando a palavra marketing, você vai perceber que é uma estratégia que ela pode ser aplicada para qualquer área. Então, eu posso usar growth sales, eu posso usar growth na área de RH, eu posso usar growth na área financeira. Basicamente, o growth marketing é uma metodologia baseada em experimentação. Então, quando a gente fala digital, e você deu uma introdução muito legal aqui no início do podcast, com essa mudança de comportamento, cada consumidor ele tem uma jornada diferente. Então, eu compreender essa jornada e eu colocar canais que façam sentido para aquele consumidor é importante. Só que imagina dentro de um portfólio que eu tenho 50 canais. Como é que eu vou fazer e entender qual vai ser mais efetivo? Então, o Growth, ele tem as premissas, né, de aquisição, engajamento e retenção do cliente, mas eu vou pegar aquela diversidade de canais, vou experimentar e trazer aqueles que têm mais resultado e dar continuidade nisso. Então, não é uma estratégia a curto prazo, diferente do Growth Hacking, né? Que aí são hacks, né? São atalhos mais rápidos com resultado mais veloz, né? Mas no Growth, não. Experimentação, baseado em canal, baseado em copy, baseado, né, em resultados, e tudo isso mensurado a partir de uma gestão data-driven. Tanto é que o Growth, ele já é uma estratégia que é utilizada há muito tempo. Só que diversos autores profissionais vêm utilizando o termo Growth porque a própria metodologia do marketing traz muito conceitos do inglês para o nosso dia a dia. E a gente sabe, né? E eu até discuti isso em uma sala de aula nos últimos meses aí. E me perguntaram, né? Por que marketing, briefing, growth e as estratégias de marketing? Mas é porque devido à globalização nos últimos tempos, muitas estratégias que surgem, por exemplo, Europa, Estados Unidos, não dá tempo para se traduzir, colocar dentro de um livro. Me perguntaram, professor, qual o último livro mais atual de growth marketing, estratégia de marketing digital? Eu quero um livro de mês passado. Olha, não tem um grande autor, existem sim os grandes pensadores, profissionais, mas não dá tempo para se traduzir e trazer uma estratégia traduzidinha, bonitinha para o português. E a ideia é a personalização dos processos. Como o Carlos levantou, existem diversos canais, cada canal com a sua linguagem específica. E imagina o seguinte, cada canal, sua linguagem específica, o público e o consumidor muito mais exigente e produzindo conteúdo relevante, mais interessante do que a própria marca. Então, sempre quando eu entro no assunto growth, eu lembro que o seu principal cliente é o seu principal concorrente é o seu próprio cliente. Porque a briga na internet, na grande maioria das vezes, é pela audiência. Não é pelo mesmo produto ou pelo preço, mas pela experiência, pela experimentação. A gente migra de um espaço da lealdade à marca para a lealdade à experiência que eu tenho com aquela marca. Legal demais vocês falarem isso. Putz, foi vasto. Eu espero que a gente possa aproveitar aqui para explorar agora um pouco desses conceitos. Assim, você estava falando da experimentação. Por que a cultura da experimentação, o porquê para a experimentação, imagino que ela é importante aqui para o Grupo Marketing. Vamos explicar isso para a galera. Por que ela é um eixo desse assunto do Growth? Legal, boa pergunta, Ronan. Imagina o seguinte, eu vou contar um case para depois eu te responder. Vou contar uma história de um barbeiro que eu sempre conto, né? Que é um colega que há um ano atrás eu cortei a primeira vez cabelo com ele, né, sendo meu amigo, e eu falei, cara, deixa eu te ajudar. E naquele dia rolou uma permuta, né, a gente tem que aproveitar dos nossos poderes, e eu falei, deixa eu te ajudar, senta aqui do meu lado. Ele pegou o notebook, eu exportei os dados, né, do Google Agenda, né, que estava vinculado ali, e fiz uma planilha básica para ele. Coloquei o nome do cliente, o número de telefone que eu já tinha,
a data do último corte, o ciclo do corte, e fiz uma função dentro do Excel, onde ficava verde, vermelho ou amarelo aquela linha. Vermelho estava atrasado, amarelo estava chegando, próximo ao corte, e verde estava tudo ok. Eu falei, olha, todos os dias você vai acordar, escovar os dentes e vai mandar esse flyerzinho digital, né, feito num Canva, numa ferramenta qualquer, para começar a trazer essa audiência sua, né, para cortar cabelo, não só esperar esse cara procurar. E assim ele fez. Isso é um Para experimento. aquele que estava próximo ali, é isso? Para aquele que estava próximo ou aquele que já estava atrasado, Tá né, atrasado. o vermelho. E ele começou a fazer isso. Depois de 6 meses, sentei novamente, né, e eu falei para ele mapear isso. Ele falou, olha, Carlos, eu consegui aumentar meu faturamento em 21,6% em cima dessa planilha. Então, assim, eu gosto de dizer isso, né? E você que está escutando, né, e vendo o podcast, é que o simples vende. Às vezes a gente fala a palavra growth e acha que é algo muito complexo, mas uma planilha resolveu o caso desse barbeiro. Então, a ideia mesmo do growth, né, dessa cultura de experimentação, é olhar para vários canais que tem disponíveis, né, testar cada um deles e começar a entender qual dá mais resultado. Porque a gente vê dentro do digital o arroz com feijão muitas vezes bem feito, mas as pessoas elas ficam aficionadas em apenas canais muito tradicionais, Google, Facebook, mas tem muita coisa legal para ser utilizado também. Então, eu acho que a gente tem que ligar um alerta para isso, é experimentar coisas novas e é olhar com mais cuidado os números, porque, como o Jaime falou, né, as pessoas são muito apegadas, às vezes, com métrica de vaidade. Então, a gente não está falando só de seguidores, a gente não está falando só de impressão, porque seguidor não paga boleto. O que paga boleto é venda real, entendeu? É cliente. Então, o growth está muito ligado também a essa cultura de olhar melhor os indicadores com uma gestão muito mais data-driven. E isso tem muita relação com a tecnologia. Por quê? 10 anos atrás, quando a gente, né, atuava ali dentro de plataformas ainda primárias no digital, olha o quanto evoluímos, eu não tinha o poder da data, dos dados como nós temos hoje. Então o Growth trabalha muito com a decisão baseada em dados. Por que não se trabalhava isso há 10 anos atrás? Porque a maneira de se validar dados há 10 anos atrás totalmente diferente do que nós temos hoje. A gente tem na mão inteligência artificial que nos ajuda a pensar e tomar decisões. Eu tenho decisões mais assertivas. Eu não penso só no que o Carlos chamou de métrica de vaidade. Eu lembro que 10 anos atrás eu tinha um relatório, apresentava isso para cliente, para empresa, número de seguidores. Hoje, número de seguidores é uma métrica totalmente de vaidade, porque o meu público-alvo não é quem me segue, mas é quem presta atenção em mim. Na era da audiência, que o meu cliente tem mais poder de audiência do que eu tenho que tomar decisão com base no que eu tenho de audiência, com base em dados. Então, eu acho que a grande assertividade é usar do que nós temos na mão, tantos dados. Olha quantas empresas valiosas no mundo inteiro que o que eles têm de mais importante? Base de dados, para tomar decisão assertiva. E aí até prever possíveis resultados, entender o cenário da experimentação, do processo, seja de venda, seja da relação cliente-empresa. Então, eu acredito que o Growth trabalha muito dados como principal premissa para a tomada de decisão assertiva, né? Mas quando vocês falam cultura, eu quero ainda falar da cultura de experimentação, que eu acho que para a audiência ficar claro, assim, né? Porque o que você está dizendo é que você precisa testar vários canais e ver qual a resposta que você tem melhor. Eu estou entendendo que é isso que você está colocando aqui, né? Legal. Então, faz esse experimento aqui, foi bom ou não foi, repete, não repete, né? Repete, melhora, abandona. Estou entendendo que é essa a lógica que vocês estão trazendo aqui para a audiência. Então, o seu colega lá, o barbeiro, que talvez nunca tinha arriscado porque tinha medo da tecnologia, e acho que é um pouco isso, né? Quando você pensa no micro, pequeno negócio, tem um pouco desse ainda paradigma que tem que romper, né, da tecnologia. E, às vezes, eles acham que é complicado e tudo mais, né? Então, você deu um exemplo simples aqui de como fazer o experimento. Agora, avançando um pouquinho para as organizações, né? Então, quando você fala de cultura de experimentação, eu entendi que eu faço uma coisa, pego os dados, interpreto, tomo uma decisão e mudo. O que são os desafios para implementar essa cultura de experimentação nas organizações hoje? Pequenas, médias, grandes? Tem desafio? Não tem? O que vocês têm visto por aí com os seus clientes? Enfim. Legal, vamos lá. Primeiro ponto, cultura, né? Então, a gente esbarra muito em cultura, principalmente quando a gente fala de líderes dinossauros, os caras que acham que é a estratégia do passado
ela vai dar certo até hoje. Esses caras provavelmente vão ser extintos com essas novidades que a gente está falando. Não que o tradicional não funcione, mas a gente vê uma cultura, às vezes, muito enraizada de mentalidade. O que é o tradicional, só para combinar aqui? O tradicional, vamos dizer assim, vamos pegar uma empresa, sei lá, uma clínica de estética. O cara cresceu em cima de outdoor, o cara cresceu em cima de panfletagem. São veículos muito bons, dependendo da necessidade que você tem, e dentro da estratégia digital ele faz parte daquele organismo ali. Mas se o cara só focar naquilo, ele está perdendo boas oportunidades também. Então, às vezes a gente fala de growth para esse cara e fala, não vou testar mais coisa. Aqui dá certo, entendeu? Porque no histórico sempre deu certo. Aquilo, sempre deu certo, né? Então, primeiro ponto, cultura. Segundo, conhecimento. E aí eu já convido você, a gente tem aqui uma formação em marketing, uma formação em growth também, para esse cara subir de nível, porque às vezes ele tem interesse nisso, mas ele fica ali numa linha tênue. Não, será que eu realmente vou mexer com esse negócio? Porque quando a gente fala de testar, acaba que você vai diversificar o seu orçamento em outros canais. Né? Ou às vezes você vai ter que aportar mais, você vai ter que ter mais verba. Então, segundo, a parte de conhecimento. Terceiro, né, pessoas, porque a parte de growth você vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Então, eu estou dizendo aí, por exemplo, dessa própria clínica de estética que eu falei. Eu vou testar growth em canal de tração, de aquisição de cliente. Eu vou fazer growth na área comercial. Às vezes eu testo um script de atendimento e depois eu posso testar outro script. Às vezes eu testo um chatbot. Enfim, e aí, além disso, eu ainda vou ter uma parte de pós-venda, né? Para ver se aquele procedimento está fazendo sentido, se tem ali alguma indicação. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu preciso de gente para trabalhar nesse negócio. Por mais que exista IA, automação, existem algumas operações dentro do Growth que são muito manual. Então, o experimento, a gente tem que tabular isso, eu tenho que estar com uma planilha de Excel aberta ali, e eu, como estrategista e Growth Marketer, né, o profissional que faz isso, tenho que olhar os números todos os dias, tenho que alimentar. Então, tem algumas coisas que, infelizmente, ainda não dá para automatizar. Então, eu vejo principalmente, né, cultura, conhecimento e pessoas. Dentro desse ponto de pessoas, né, eu tenho até um exemplo para dar de um cliente que nós atendemos na empresa. Durante muito tempo, né, o cliente nos procurou para falar sobre tomar decisões, estratégias novas, o que iríamos fazer em relação ao nosso novo momento no digital. Essa era a premissa. É uma série de franquias que vende chocolate. E o cliente, durante muito tempo, falou, poxa, mas eu vendo chocolate, vamos chegar num ponto. Vamos parar de vender chocolate, vamos vender presente. Porque estava numa época, final de ano, é onde ele mais vende, Dia das Mães, Dia dos Pais e Páscoa. E aí a gente resolveu fazer um cliente oculto nesse cliente, durante o período de Páscoa. Fomos em 2, 3 lojas do mesmo grupo, e durante o processo de venda, aquela fila gigantesca ali na Páscoa, quando eu chegava no atendente, a atendente não perguntava meu nome, e eu via que ela digitava sempre muito rápido no computador. Aí eu, por curiosidade, perguntei, por que você está digitando tão rápido aqui, se é só bipar e eu fazer o pagamento? Ela, não é porque o sistema não me permite concluir uma compra se eu não faço o seu cadastro. Mas você não me perguntou os meus dados? Não, mas é porque a gente coloca aqui 00000@gmail.com só para a gente conseguir concluir a venda e eu conseguir processar seu pagamento. E isso me acendeu um alerta muito grande, porque isso faz parte do processo de experiência. E o terceiro ponto que o Carlos falou, para mim, de todos, é o mais difícil, falando das dificuldades, né, de se implantar esse processo de growth ou de tomada de decisão com base em dados, é o treinamento, é o time, são as pessoas, porque esse processo, isso estraga todo o processo. Imagina a base do CRM desse cliente lá no começo. Base suja, e-mail não existente, mal existe o nome do cliente. Imagina a gente vai montar uma estratégia para aniversariantes, datas específicas, datas sazonais. Então, o treinamento do time, principalmente para essa base de CRM, para quem não sabe, CRM é um sistema de gestão onde fica a vida do cliente ali dentro, né? Desde a primeira compra, se ele está inativo ou não. Como eu vou adotar uma estratégia de growth se o básico, que é o meu coração do negócio, que é base de dados, eu não faço certo? Para mim, isso é um ponto mais, né, que me acendeu um alerta e hoje já é um principal ponto ali de um onboard, de um cliente novo, é como está seu CRM. Como está sua relação, cliente entrou na empresa e a conclusão, né, ali a esteira do cliente dentro dos negócios. Não tem como começar uma estratégia dessa sem você saber o básico sobre o seu cliente, né? Então, e eu acho que o brasileiro, pelo menos o brasileiro, né? No varejo, a gente já está acostumado a dar CPF, a gente está acostumado a dar telefone,
Acho que já existe uma certa cultura, assim, até por conta dos programas governamentais de nota, né, que você participa, de nota fiscal, que você dá o CPF para emitir nota. A gente dá muito dado, né? A gente entrega muito dado. Mas talvez o lojista, o varejista, o empresário, né, que está por trás do negócio não tem essa clareza de fazer a alimentação certa. Eu me lembro de uma experiência na pandemia, que quando fecharam as lojas, né, e aí precisou se lançar a mão da estratégia digital, todo mundo, né, precisou lançar a mão da estratégia digital e muita gente não sabia, nem tinha começado, né, porque estava habituado apenas com relação mais física, né, com os seus clientes, de ele procurar lá o endereço de e-mail para poder mandar um e-mail, e aí tá lotado lá de Gemial, né? Vários e-mails voltando porque estava no seu nome da pessoa Gemial, né? Não é o Gmail, a pessoa escreveu de qualquer jeito e tal. E eu me lembro assim, né? Ficou essa memória de vários problemas com os clientes, os lojistas tentando falar com seus clientes e se deparar naquele momento com não tem a mínima informação para começar uma conversa com esse cliente, né? Então, sim, o dado eu acho que é super importante. Agora, e o conteúdo? Então, vamos falar um pouquinho. Vocês estão trazendo o dado, experimentar e tal. E o conteúdo? Qual a importância desse conteúdo? Eu vejo que muita gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? O conteúdo também é importante, que tipo de conteúdo? Como é que entra nessa jogada o conteúdo para essa comunicação? O conteúdo, na verdade, faz parte dessa estratégia como um todo, né? Então, se a gente está falando aí de aquisição, eu vou ter ali vídeos virais, eu vou ter ali artigos publicados no blog, né? Eu vou ter podcasts como esse disponibilizados no YouTube, a partir da definição do perfil de cliente. Eu acho que tudo começa quem é o meu cliente, né? Qual que é o ICP que eu tenho, qual que é a segmentação que eu quero trabalhar, enfim, para a produção de conteúdo. E eu acho que o mais interessante, principalmente para quem está escutando, é compreender também outros lugares de produção de conteúdo. Por exemplo, no meu caso, nós temos uma agência, né? Trabalhamos com performance, UX, a parte também de automação. Eu tenho visto que um canal forte a partir de storytelling do Carlos, entendeu? Como CPF, que CPF forte também transmite CNPJ forte, é o LinkedIn. Então, inclusive eu conectei com você esses dias, né? Sempre publico ali alguns conteúdos, histórias do jeito que a gente está compartilhando. E isso faz fit ali com o perfil de cliente e gera valor. Então, você entender aonde o seu cliente está e tirar um pouquinho, gente, essa ideia de que só existe essas redes mais convencionais. Cara, a gente está falando aí de Spotify, a gente está falando hoje de um Microsoft Advertising, que você consegue investir e anunciar dentro da própria Netflix. Olha que legal, uma plataforma de mídia ali, né? Que você consegue programar um anúncio ali dentro e que está na mão e disponível de todos. Você tem um SBT Ads, a própria Drogasil agora tem construído a plataforma de anúncios dela. A gente está falando a Globo também com muita coisa nova que está chegando. Então, peraí, o que existe de mercado? Às vezes a gente fica muito no senso comum e perde a oportunidade de produzir conteúdos que às vezes tem pouca gente trabalhando, né? E a gente sabe, chegou primeiro, você bebe água limpa. Então, conteúdo sempre é importante. Pensar onde o cliente está. Não adianta. Ontem mesmo eu estava gravando uma reportagem para o próprio IPOG também, falando sobre vídeos virais. E é moda, né? O brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA, né? Ele aproveita as transições, né, já. Só que será mesmo que isso tem convertido em vendas ou só engajamento? De novo, né? A gente precisa olhar de forma cirúrgica, né, o que dá resultado. E eu sempre falo, o simples vende. O arroz com feijão faz sentido. E às vezes o arroz com feijão não é o caminho que você está apontando. Às vezes você está tentando pescar um peixe em um lago que não tem nada, entendeu? Então, de fato, você precisa olhar com mais carinho, olhar com mais informação para produzir um conteúdo mais assertivo para isso. A gente olha o histórico, né, da internet, desde quando o Brasil começou a se popularizar com banda larga, com acesso livre à internet ao celular. A gente olha o histórico dos blogs que surgiram lá atrás. Cada um podia ter seu blog, falar o seu assunto. E o Carlos falou uma coisa, que a tendência para agora são as empresas abrindo seu próprio canal de anúncio. SBT Ads, Globo Ads, Uber Ads. Só que lá atrás pensava-se, poxa, quero produzir meu conteúdo, quero ganhar dinheiro, só que eu vou usar a plataforma do Google, chamada AdSense. Porque na época você produzia conteúdo, você tinha audiência e você ganhava 0,01 centavo do Google por acesso. Só que no passar dos anos, né, cada indivíduo se tornou canal, produzindo seu próprio conteúdo, sua própria audiência
e não dependendo mais do Google para monetizar e ganhar dinheiro. Eu sou o canal, eu sou o dono da minha própria audiência, eu ganho dinheiro com a minha própria audiência. É quando você, empresa, me procura para falar bem de você dentro do meu podcast, do meu blog, das minhas redes sociais. Então, no meu ponto de vista, né, como profissional estudando comportamento humano durante tanto tempo, eu percebo que a importância que hoje nós precisamos dar para o conteúdo, principalmente a personalização de diversos tipos de perfil de cliente em uma única rede social. Eu tenho a rede social IPOG. Lá dentro eu falo com quem acabou de sair do ensino médio. Lá eu falo com quem já está no mercado há muito tempo, está num C-level ali, já fez suas 2, 3, 4 formações. Então, olha o desafio das marcas de se conversar com diversas gerações em um mesmo canal. Porque hoje, se a briga não é pelo mesmo produto e é pela audiência, olha quantos conteúdos tem que passar na minha frente para eu prestar atenção em um. Então, é um desafio grande, porque faz parte do escopo produzir 10 para eu prestar atenção em um, produzir 15 para prestar atenção em 2. Porque vai acontecer, faz parte do jogo. Passa tanta coisa na minha frente e o que de fato me chama a atenção é o que está no meu subconsciente, é o que faz sentido para mim. Né? E isso, a psicologia, não sou psicólogo, mas eu estudo muito sobre a atenção seletiva na comunicação, que é, eu quero comprar um carro vermelho. Eu piso o pé para fora de casa, parece que só tem carro vermelho na rua. Não é que só tem carro vermelho na rua, é porque naquele momento o meu cérebro ele fala para mim o que para mim é mais importante. Então o conteúdo é aí que a gente ganha na atenção do cliente na internet. Eu tenho que produzir para um único canal 10 conteúdos para perfis diferentes, o ICP, perfil de cliente ideal que o Carlos falou, para que aí, durante um período que para aquela pessoa é importante, ela vai ver o que é importante para ela. Por isso, a nossa audiência está cada vez menor, o stories, o alcance está lá embaixo, porque de fato o meu conteúdo tem aparecido para quem de fato vai consumir aquele conteúdo. E aí, para ter mais audiência, é o que as próprias redes sociais falam. Quer ter mais audiência no seu conteúdo que você sua para fazer? Faz tráfego, paga, faz performance, e é onde entra o nosso curso, para ensinar o nosso aluno a aproveitar o que ele soa todos os dias para produzir de conteúdo e levar isso para a audiência correta, para a audiência certa, com base em dados. Entendi, direcional. Vou falar mais sobre isso, porque eu, assim, converso com muita gente, pequenos empresários aí, e grandes empresas também, o conteúdo sempre é o grande desafio, assim, né, de manter uma geração de conteúdo inteligente e tal. E assim, e aí você estava falando de vídeos virais, né? E, enfim, vejo que, pelo menos aqui no Brasil, é mundo também, mas nós temos conteúdo que informa e o conteúdo que entretém. Né? O entretenimento, né? Então acho que tem os dois lados, né? Para poder ganhar audiência, tem que fazer dancinha no TikTok? Quer dizer, essa talvez seja uma pergunta que muita gente está fazendo aí, né? Tem que ter alguma coisa engraçada no TikTok, é isso, para poder ganhar audiência? Ou não é bem assim? Por que está tendo essa discussão toda aí que a gente está vendo profissionais que tradicionalmente são mais conservadores, até indo para essas mídias e fazendo esse tipo de experimentação? Assim, na minha opinião, eu sou muito mais a favor da qualidade do que a quantidade, entendeu? Então, e até a gente começa a entender que o próprio empresário, ele tá mais maduro no sentido de contratar um influenciador. Antes ele ia por números. Hoje ele vem por perfil de cliente, né? Realmente quem segue aquilo ali. Então, muitas vezes você usa uma estratégia de viralização, aproveitando o hype, né? Que a gente usa, que é o buzz ali do que está acontecendo, né? Os trends, né? Que são o que é mais falado, o que está sendo mais gravado. E às vezes você ganha seguidor, às vezes você ganha engajamento, mas esse cara muitas das vezes pode bagunçar o seu algoritmo, né, da sua plataforma, e enfim, consequentemente você vai publicar e às vezes o seu conteúdo que deveria aparecer para um cara que realmente quer comprar de você vai aparecer para outras pessoas. Mas pegando o gancho até o que o Jaime falou, né, e concluindo também essa pergunta, da questão de qualidade versus quantidade e teste sobre conteúdo orgânico. Vou dar um exemplo na política, né? Vamos colocar lá São Paulo, né? Prefeitura é um tema polêmico que está acontecendo, mas... Tem um goiano fazendo um alvoroço lá agora. Um goiano que foi aluno nosso em 2018, meu pessoal. Aprendeu a ficar gente. Passou aqui.
E aí, ele acho que todo Então ele mundo... aprendeu direito. Ele tá fazendo um rebuliço lá. Fazendo Tá, um rebuliço. poxa, provocou decisões inéditas agora em relação ao impacto que o movimento do digital, sem julgar mérito e causa de nada aqui, né? Mas realmente, eu acho que ele aprendeu direitinho que ele tá fazendo, né? E o legal, né, que quando a gente fala desses testes, né, de conteúdo, viralizou um vídeo, né, dele da carteira de trabalho, mostrando pro Bozo, não sei se você viu dentro de um debate, e quando você olha o feed, né, agora não, né, porque a primeira rede dele, ela tá bloqueada, mas ele simplesmente postou mais de 8 vídeos da mesma forma, assim, fazendo algumas edições simples do mesmo corte. Em perspectivas diferentes. Em perspectivas diferentes. E um deu mais de 40 milhões de visualizações, ou Isso seja... é experimentação. Isso é experimentação. Isso é fazer o que você falou também, de jogar vários para achar aquele que mais encaixa. Exato, para encontrar um perfil ideal. E no caso dele, a estratégia realmente é lacração, é engajamento, ele joga para a internet porque é o jogo dele e tem dado certo, mas ele testa muito. Mas olha só que legal que vocês estão trazendo, estou adorando essa discussão, porque tá bom, agora o barbeiro não dá como fazer isso. Aí o pequeno empresário, ele vai conseguir fazer isso? Ele tem que contratar uma agência para ficar fazendo, e a agência vai fazer isso? Como é que ele resolve, né? Porque talvez tem muito empreendedor que está aqui e fala, pô, mas eu não tenho gente para ficar fazendo todo esse conteúdo e fazendo... Tá bom, lá o exemplo aqui do Marçal foi gravado um programa de TV e tal, tem toda uma estrutura, um contexto, né? Agora, para o negócio do cara, eu volto na dancinha do TikTok. Assim, ele tem que fazer 10 dancinhas do TikTok, assim... Eu estou provocando vocês porque eu escutei alguns comentários outro dia, assim, de que, não, para ter audiência eu tenho que realmente... Hoje é o TikTok que dá, eu tenho que fazer dancinha e tal. Não acho que é isso, obviamente, mas eu estou provocando porque eu quero ouvir um pouco a experiência de vocês. O que está rolando com os seus clientes? A gente chega num paradoxo que é, será que eu entro nessa rede social ou não? Mas fato é, às vezes o TikTok não é para o seu negócio. Às vezes você nem precisa estar no Instagram. Às vezes, quando eu digo isso em sala de aula, né? Ou para cliente mesmo, fala assim, poxa, mas eu estou aqui nesse final de semana para aprender sobre isso, você fala que eu não preciso estar, ou o cliente fala, nós estamos te contratando para entrar no digital e você fala que eu não preciso estar lá, mas nós temos diversas estratégias para gerar demanda, para atender demanda existente. Eu não preciso me tornar um digital influencer para ter sucesso na internet, eu não preciso entrar no TikTok e fazer dancinha. Talvez o seu público nem esteja lá. Agora, se o seu público estiver lá, público um pouco mais jovem, que gosta de entretenimento. É interessante, inclusive, que o próprio TikTok, se você entrar no site do TikTok, nas diretrizes Quem Somos, TikTok não é uma rede social. Eles não se intitulam rede social. Eles se intitulam plataforma de entretenimento. Rede social é Instagram, é Facebook. Eles não se intitulam rede social. Por quê? O foco ali é entretenimento. Então, faz parte do negócio o conteúdo contextualizar o produto. Agora, as dancinhas, as músicas, isso é para um cliente, assim como o humor. Posso usar o humor no meu negócio? Pergunta não é se eu posso ou não, mas como eu vou usar para contextualizar meu produto, atender a demanda, conseguir vender. Né? Eu uso agora a fala do Carlos. O simples vende. Então, mas vamos lá. A gente vê um monte de coisas viralizando no TikTok, gente pula cerca, não sei o quê, e pula muro, e água, vem o balão molhado aqui. Isso é engraçado, mas é puramente entretenimento. Isso está vendendo? Ou isso só está trazendo audiência para você conseguir monetizar, ganhar dinheiro ali? Se não vende, não há motivo ao qual você... Ou, digo mais, se traz audiência e você conseguir usar essa audiência para uma estratégia de growth, remarketing, falar com o público, criar uma base, faz total sentido. Se eu estou ali, semelhante a 10 anos atrás, hoje, 10 anos atrás eu tinha uma meta de seguidores. Hoje em dia eu nem me preocupo com isso. Hoje em dia eu tenho meta de vídeos virais no TikTok. Não faz sentido, porque puramente métrica de vaidade. Isso não vende. Afinal das contas, eu quero um número grande de vídeos ou eu quero um número grande de faturamento. Né? Eu acho que... No fim do dia, tem que ter venda, né? A não ser né, que a gente contextualize, né, Ronan? Por exemplo, é o que o Jaime falou. Ontem a gente estava gravando lá, né, numa papelaria no setor Garavelo, e lá a proprietária falou, os vídeos virais reverteram e muita venda para mim.
Mas o que ela fazia? Ela pegava o que estava bombando e contextualizava no negócio dela. Então, ela apresentava uma mala, ela apresentava uma bolsa. Então, ela conseguiu converter o que era viral. E peraí, como é que eu posso adaptar, como o Jaime falou? Aí ela aproveitou. Então, ela aproveitou a música que está bombando, Sim. ela aproveitou a edição do vídeo e ela está conseguindo trazer resultado. E esse tipo de conteúdo tem validade. Perfeito. Vai na frente, tem destaque, é pioneiro quem faz primeiro. Depois, você abre lá o TikTok, tem todo mundo fazendo a mesma Copiando, coisa. né? E quando você clica no áudio, o áudio é do vídeo original, que já bombou e já... Né? Então, e tem aquele problema também de algo que bombou 2 meses atrás, a pessoa está tentando fazer agora. Tem que ter time, tem que ter rapidez, tem que ter agilidade, senão você fica para trás e... Existe modismo, pior, né? obviamente, né? Existe um pouco de modismo e tal, e essas coisas andam muito rápido, né? Sim, entendo sim. Mas legal, eu acho que vai ficando mais claro para a nossa audiência um pouco, né, o que nós estamos vivendo de possibilidades, mas vocês estão falando de indicadores, já não foi a primeira vez que vocês falaram aqui, não é... O que não importa é a quantidade de seguidores, quais são as métricas, então, que as pessoas têm que olhar? Obviamente que venda é o final, mas eu digo no processo, né, da gestão do funil ali, quais são essas métricas mais importantes que deveriam estar, né, sob a atenção de quem está cuidando da área de marketing ou do próprio dono do negócio? Boa. Então, assim, quando a gente fala de funil, né, a gente geralmente tem os estágios daquele contato até ele virar, né, um promotor, um evangelista da marca. Então, a gente tem ali o desconhecido que se torna visitante, depois ele vira um lead, depois ele vira um MQL, que é um lead qualificado do marketing, depois ele vira um SQL, que é um lead qualificado das vendas, vira uma oportunidade, cliente e promotor. Dentro de todas essas fases, a gente vai ter indicadores específicos. Então, quando a gente olha o topo de funil, principalmente na parte de aquisição ali, né? Então, você pega um blog, você vai ter ali taxa de visualização da página, você vai ter tempo de permanência dentro daquela página. Aí, quando você vai para a parte do CRM, né? Você vai olhar, né? A quantidade de MQL, a quantidade de SQL, o grau de qualificação daquele contato, a taxa de conversão, né? Em cliente... daqui a pouco a gente olha digital versus venda, qual que é o custo de aquisição de cliente, que é o CAC. Quando a gente estica a régua, a gente tem o LTV, né, que é o Lifetime Value, o valor que esse cara retorna dentro de um período de tempo. Dentro também da parte de fechamento, a gente tem a taxa de cancelamento, né? Enfim, são vários indicadores, né? E os indicadores, é interessante quando a gente fala de growth, que eles se misturam muitas vezes. A área de marketing, a área de vendas, a área de CS. Então, é um dashboard completo, porque a jornada ela é contínua, né? E é legal ter uma pirâmide chamada pirâmide Chat Homes, né? Que é a pirâmide de momento de mercado. E essa pirâmide reflete que apenas 3% dos clientes estão prontos para comprar. Os outros 97% a gente tem que trabalhar a curadoria de conteúdo e preparar esse cara dentro da jornada. Passando pela fase de aprendizado, reconhecimento do problema, consideração e solução. Então, quando eu olho indicador, eu vou juntar vários indicadores. Cada área vai ter a sua, vamos dizer assim, os seus números, né? Mas eu preciso consolidar isso olhando a jornada completa e avaliando cada ponto. Então, growth, eu não olho indicadores específicos de cada fase, eu olho todos eles cruzados ao mesmo tempo. Então, a gente usa até o termo Smart, né? Que Eu ia falar isso agora, tava aqui na minha cabeça falar. assim, 2017 para 2018, eu e o Carlos, a gente entrou num curso de liderança e gestão comercial, onde a gente tinha uma disciplina chamada Smarketing, que é exatamente o conceito de sales e marketing junto, né? Aí logo depois veio growth e a gente começou a ver uma série de crescimentos, mas o grande fator é a maneira como marketing e vendas têm caminhado juntos aí nos últimos anos. Não tem como eu pensar em marketing ou marketing pensar vendas. Nós fomos no evento, RD Summit, né, gigantesco aí no Brasil inteiro, mas a gente foi no RD Summit em 2014, eu acredito eu, e lá já se falava na briga, né, entre marketing e vendas, e pensando em números hoje, os principais KPIs aí que o Carlos levantou, são os mais importantes. E aí eu puxo para um lado dos parâmetros mais voltados para a criação, que também faz sentido se tratando de performance, de growth, que é, vamos lá, vamos pensar no material audiovisual. Quanto tempo aquela pessoa ficou dentro desse vídeo? Faz sentido vídeos grandes? A partir de que tempo do vídeo a pessoa saiu e desistiu de assistir esse conteúdo? Então, hoje nós temos parâmetros e métricas tão importantes para dar base também para quem está desenvolvendo esse tipo de material. Eu tenho uma baita estratégia, um baita CRM, tenho verba, tenho quem faz, mas se eu não produzo também um conteúdo que faz sentido para quem assiste,
ele vai embora. Pode ser a minha mãe, pode ser o meu pai, pode ser meu melhor amigo, minha esposa, namorada. Eu não assisto tudo. Eu vou pulando ali. Ó. E o que é muito comum do comportamento, né? Você chega para uma pessoa e fala assim: você viu o post do Ronan lá no Instagram? Não vi não. Poxa, mas você curtiu? Como é que você não viu? É muito comum esse tipo de comportamento por conta. Na verdade, isso acontece com muita. Eu te pergunto, qual foi. Só que eu ver o comecinho ali, é isso. E curte, e é um comportamento comum. Eu li um livro recente do Bacharach falando sobre a sociedade do cansaço, onde ele fala que o nosso comportamento hoje ele tem migrado para as não coisas. Música é uma não coisa, dinheiro é uma não coisa. E essa ansiedade o tempo todo que vem nos atormentando, né, faz com que a gente esteja e seja preguiçoso em algumas ações. Google, principalmente. Quem não escreve errado no Google, sabendo que ele vai corrigir, curtindo involuntariamente os posts no Instagram. E voltando para as métricas, as empresas que acordarem para esse comportamento, para se produzir conteúdos, mais uma vez, para tomar decisão com base em dados, é quem vai conseguir, de fato, atrair a atenção do público, que o mais importante é isso. Manter ele ali dentro. Né? Manter ele dentro. Eu entendi que são vários indicadores no funil e tal, entendi que tem vendas, marketing lá, legal, mas o dono do negócio, não sei se vai ter uma resposta, vou insistir nela aqui, né? Assim, tá, então não é o número de seguidores que eu vou olhar. Não. É o quê? Qual é o indicador que eu deveria olhar? Se tivesse o dono do negócio deveria olhar o quê? Se tivesse um. Do meu ponto de vista, eu acho que sempre... Existe um indicador que define esse engajamento total? Olha, existem métricas de engajamento, as básicas, curtida, comentário, compartilhamento. Esse é o básico, né? Aí entra um salvar, que é a quantidade de pessoas que eu estou ali salvando conteúdo para eu ver depois. Mas vamos focar na métrica, do meu ponto de vista, de compartilhamento. Quando você compartilha, no mínimo 2 pessoas são impactadas. E não é eu, empresa, gerando autoridade sobre aquele assunto. Eu gostei muito e quero compartilhar isso com o Carlos. Então, eu, pessoa, cliente, validando que isso faz sentido para nós. Então, o ponto mais importante para mim hoje é fazer com que o conteúdo seja disseminado pelo cliente. Porque é usar a autoridade dele para chancelar. Eu acho isso tão legal que eu quero que eu veja isso. Esse dado a gente consegue mostrar isso para o empreendedor. Consegue. Né? Compartilhar. Eu, na minha opinião... Nosso amigo barbeiro lá vai ver se o conteúdo dele foi compartilhado. Isso se tratando com de certeza, conteúdo, né? Mas, assim, na minha opinião, o indicador principal, venda com qualidade. Assim, eu não estou falando nem a venda em si, eu estou falando aquela venda que o cara fica mais tempo ali, né? Ele gasta, às vezes ele compra outro produto, enfim. Mas, pegando o que o Jaime falou e pensando em indicador, por que eu falei que a gente vendeu. Aí já vendeu. Ah, você falou no antes, né? Já vendeu, Eu estou pensando aqui, de novo, nós estamos falando do growth marketing. Tá dando certo ou não tá? Eu estou querendo com a cabeça em pelo. Minha esposa tem uma lojinha. Agora eu vou pegar a consultoria de graça. Minha esposa tem uma loja lá. Tá? Então, recentemente eu a convenci de começar a produzir conteúdo ela mesma. Né? Ela se propôs ser uma influencer no setor. É uma pessoa que tem uma autoridade incrível no assunto, mas nunca se dispôs a estar na frente da câmera. Né? Então, pode ser que isso está acontecendo com alguma das pessoas que está aqui falando com a gente ou ouvindo a gente hoje. Nunca se dispôs, não tinha familiaridade. Enfim, chamamos uma empresa para ajudar ela a montar os roteirinhos lá e tal. Toda semana ela está gravando e agora está começando a aparecer. Né? Assim, as pessoas estão comentando os vídeos porque ela fala com muita autoridade. Então, ela transmite confiança e ela agora está começando a ficar mais à vontade nas câmeras e o pessoal da própria agência está ajudando ela a ficar mais à vontade com o jeito de fazer. Né? Um pouco assim, está conversando uma conversa informal e estão gravando ali ela falando e já pega uma parte desse conteúdo. Então, como a Jennifer está fazendo aqui agora, ela está fazendo exatamente isso aqui. Vocês não estão vendo, a audiência não está vendo, mas ela está gravando alguns takes aqui para usar isso de alguma forma, né? Então, eu estou perguntando, como é que ela sabe se está dando certo essa estratégia dela ou não? Não estamos olhando vendas, que é um varejo de produto, é uma farmácia de manipulação. Então, é um varejo de produto, então é bem específico. Como é que ela sabe se a estratégia dela, né, está dando certo? Porque não é o like, não é a quantidade de seguidor, é o quê? Legal. Nesse caso específico, a gente tem clientes também na base de farmácia de manipulação, eu avaliaria, pensando em uma proposta de objetivo de conteúdo e engajamento,
talvez ali, né, compartilhamentos do conteúdo. Pô, se a pessoa compartilhou, ela tá super engajada, né? Segundo, comentários também, né? Às vezes até conversa iniciada, às vezes a pessoa mandou, nossa, que legal, então vocês trabalham com isso, como é que funciona a manipulação, um direct, quais são os uma valores. mensagem dependendo da plataforma. É uma levantada de mão. Então, esse daí é o nível mais alto de engajamento. Você está trabalhando um conteúdo útil e você consegue trazer o cara, talvez de desconhecido, para potencial cliente em um vídeo só. Então, de novo, eu não vejo o principal ainda. Vou te dar um caso aqui, um caos, como dizia Mazarop. Na semana passada, a gente atende uma empresa que eu também faço parte, que é uma empresa de gestão de marca, chama Efetiva. E lá eu estava tendo... Fui cliente. Você foi cliente, né, Jaime? E lá a gente está tendo um número muito alto, né, de cliques, né, do Google para a página de vendas, né? Então a gente está tendo conversão, na verdade. O cara clica, né, que a gente usa uma métrica no Google chamada CTR, que é a taxa de clique. Imagina que a 100 vezes ele é visualizado na pesquisa, a gente está com 30% de clique, ou seja, a gente está mandando muita gente para a página. Só que quando eu olho a página, está em 6% a conversão. Tá vendo que se eu analisasse o Google de forma isolada, pô, tá bombando esse negócio. Mas a gente percebeu que a página não estava funcional. Então a gente teve que melhorar ali, né? Deixar o formulário mais clean, a página renderizar rápido. Então eu conectei duas coisas. Então, quando a gente está falando aqui de métricas, aí a gente tem uma diferença, né? Dado, métrica e indicador. Dado é um número cru. Métrica é algo que você consegue mensurar. E o indicador é o que a gente quer realmente sentir. Porque quando a gente trabalha muito com consultoria comercial, a gente entra no time de venda, os caras estão gastando mais tempo alimentando planilha do que necessariamente trabalhando em indicadores corretos também. Então, eu sempre avalio indicadores de forma conjunta e consolidada. Mas no caso da sua esposa, com certeza é conversa iniciada, né? Tempo de visualização do vídeo, né? Compartilhamento, enfim. Nós temos um cliente que tem uma sala de vendas, né, do ramo imobiliário, e se roda muita campanha. Mais de 15 produtos diferentes, enfim. O que acontece é que lá na ponta, quem está numa recepção, essa pessoa tem que ser treinada também, estou dando um exemplo aqui, saindo um pouco do digital, mas com influência do digital, que é todo cliente aleatório, que nós chamamos cliente de plantão, que ele chega lá, ele é abordado, levado para o corretor, mas ele também tem, a própria recepcionista tem um script inicial para identificar, ou tentar identificar, se esse cliente ele veio do digital. Porque, vamos lá, eu olhei no Instagram, gostei, salvei, mandei para alguém, printei, e eu posso ir lá no ponto de venda sem ter interagido com o conteúdo. É uma métrica menos analítica dentro do meu CRM, dentro do meu relatório. Mas ele foi até o ponto de venda pelo impacto visual do meu anúncio. Você veio por onde? Você chegou a entrar no nosso Instagram? Você viu algum anúncio? Se lembra? Olha só, foi esse que você viu? Isso ajuda... Capturar essa informação. Com certeza. Mas eu digo que já é difícil ter lá na ponta alguém cadastrando o CRM. Fator primordial das empresas treinarem essa pessoa, esse profissional, que é um qualificador também. É uma base de dados offline, mas que vem do ambiente online, que a gente sabe. A lógica da comunicação é essa. A TV trabalhou durante muitos anos com isso, rádio também, que é, publiquei. Se vai rodar ou não, eu só vejo o resultado depois. Né? Eu lembro que na época, né, tinham até outdoors espalhados pela cidade, com telefone exclusivo só para outdoor. Esse telefone aqui só toca, esse aqui é o telefone do outdoor, para saber, para mensurar. Então, olha no nível de detalhe como nós evoluímos nos últimos anos. Sim, né? Total. E, gente, assim, como que... 2 anos para cá, a IA generativa deu uma, né, bombou, virou um assunto importante em todas as áreas do conhecimento. Acho que o ChatGPT foi só a ponta do iceberg, mas para descortinar uma coisa que estava acontecendo, né, já em várias áreas e que talvez não estava tão público e popular, e veio então uma avalanche de ferramentas que apareceu, foi descortinado, na verdade, né, que já estavam sendo trabalhadas ali, e que eu penso que para o marketing talvez está gerando grandes mudanças, né, seja na produção de textos, imagens e vídeos, todas elas, vamos chamar assim, para o bem e, vou dizer, para coisas que a gente tem que tomar cuidado também, né, porque também está proporcionando uma série de discussões sobre falsificação de informações e criação de
conteúdos não perigosos para as marcas, né? Eu queria ouvir um pouco vocês, assim, como é que, pensando em growth marketing, né, como é que a gente pode aplicar, né, a IA generativa para gerar mais resultado e que, enfim, que primeiros passos as pessoas, onde está sendo aplicado. Vamos falar um pouquinho sobre isso para quem está em casa ou no trabalho ouvindo a gente aí, entender um pouco. Como é que se contextualiza a IA generativa aqui no Growth? Legal, legal. E eu acho que essa pergunta vem com outra que talvez a gente nem respondeu, Renan, que você falou assim, e o pequeno? Pô, como é que esse cara vai fazer growth aí? Porque vocês disseram que é uma equipe multidisciplinar. Então, o que acontece, né? O chat lá em 2022, você citou, né? Descortinou, achei maravilhoso o termo. E aí, vamos pegar esse cara que é pequeno, o barbeiro, sua esposa que está começando, que às vezes, cara, como é que eu tenho uma equipe multidisciplinar? Vou dar um exemplo, que mesmo que a agência nossa tenha 20 pessoas, a gente criou isso lá dentro. Então, a gente tem um chat, a gente paga o chat, que é $20 por mês, cara, que qualquer boteco você gasta um negócio desse, né? E aí, a gente criou lá, né, dentro do chat, você tem os meus GPTs, que basicamente você monta uma equipe para você. Então, eu tenho um cara que é especialista em growth, eu tenho um cara que é especialista em copy, eu já deixo eles modelados a partir de um prompt que eu desenhei. Eu usei uma engenharia de prompt e criei esses caras. Então, imagina a sua esposa, ela tem um chat GPT treinado, com vários perfis, e ela quer um perfil eu keep, hoje não, porque ela contratou, né, um fornecedor, mas ela poder utilizar dessa IA para montar uma estratégia de growth, para pensar em um roteiro de vídeo, para estruturar um processo e uma campanha de tráfego. Então, eu acho que nessa parte de modelagem de estratégia e análise de dados, perfeito. Vou pegar um exemplo, a gente atende alguns clientes, e uma das fases que a gente avalia na parte de gestão de tráfego é o atendimento, né? Porque às vezes a gente gera boas oportunidades e a venda não concretiza. Lá na ponta, né? Então o que eu faço? Eu falo, cara, dá os prints aí nos atendimentos, me manda. Se eu fosse analisar isso de forma a olho nu ali, a gente faz isso também, é muito mais demorado. Então, cara, quando eu subo para uma plataforma dessa e peço para ela me ajudar e trazer pontos, olha aí, então eu já tenho uma análise muito melhor. Quando eu subo uma base de dados e peço para trazer uma curva ABC, já me dá mais informação. Quando eu subo uma base de dados e monto uma análise RFM, eu já tenho muito mais dados. Então, eu estou usando o poder da mineração de dados, eu estou usando o processamento dessa IA, né, que tem vários recursos, para me dar uma tomada de decisão muito mais assertiva, que eu, às vezes, não tinha nem conhecimento ou condição de fazer isso com as ferramentas que eu tinha, ou que o meu tempo seria mal aproveitado, porque às vezes uma análise RFM eu gastaria um dia ali, hoje não, eu gasto em minutos. Então, eu vejo principalmente para acelerar, né, o processo de construção de estratégia e análise de dados, né? E o processo criativo também, às vezes você tem um bloqueio ali na criação de um vídeo. Cara, deixa eu perguntar para a IA. Não quer dizer que eu estou terceirizando para a plataforma, porque para você ter respostas boas, você precisa saber de conteúdo. Mas eu acho que no Growth, a IA, ela veio com uma mão na roda mesmo, porque agora eu tenho uma ferramenta que me ajuda 100% do meu tempo. Então, eu consigo acelerar ainda mais uma proposta e uma metodologia que tem o objetivo de acelerar. Okay? Por ser tão democrática e acessível para todo mundo, a gente se depara com um problema, que tá na mão de todo mundo tem acesso a um chat GPT que for, a falta de conhecimento de como manusear e usar a plataforma. O segredo da IA generativa, chat GPT, que é a ponta do iceberg, é a maneira como você usa a ferramenta usando os prompts certos, a maneira correta, o que o Carlos falou, né, de criar ali os prompts e os chats específicos para cada negócio. Isso é incrível para quem paga, para quem usa, mas nem todo mundo tem esse conhecimento específico de o que é um prompt, que tipo de comando eu devo fazer, o que eu devo falar, o que eu devo pedir para ela. Eu fiz um exercício rápido numa pós-graduação aqui no IPOG, que estava ministrando aula, e eu trouxe uma ferramenta simples ali para se criar um jingle, criar uma campanha de música, e muitos alunos iam lá na plataforma e digitavam assim, jingle para minha empresa de roupas femininas. Eu falei, não, nós precisamos ser específicos. Eu tenho uma empresa de roupas femininas que é assim, assim, assado. Eu preciso que você me ajude a criar. Né? Então, pouco se tem, né, conhecimento sobre os comandos certos, o que nós chamamos de prompts, né, que é saber demandar e pedir para a ferramenta de inteligência artificial. Eu acho isso um problema gigantesco, porque é como se o ChatGPT fosse jogado em cima dessa mesa e se virem, vamos lá, tá na mão de vocês aí.
Então hoje a gente vê muitas pessoas aprendendo a manusear para dominar a ferramenta e não ela te dominar. Então acho que isso é um ponto essencial ali de saber, né, os prompts certos. Sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma dica ou outra ali em sala de aula para ensinar o que é um prompt, como usar um prompt. Tem até um documento nosso que nós criamos de os prompts essenciais para o marketing, por exemplo. Sim. Acho que é muito válido isso daí, principalmente para o usuário leigo achar que a inteligência artificial não está acessível, né? E a gente está falando da camada mais básica, né? Isso. Porque assim, quando a gente desce, para você ter ideia, a gente tem implementado projetos, né, de usar um chat GPT vinculado a uma API oficial do WhatsApp para ter ali um pré-atendimento dentro da parte de vendas. Olha que legal, você integra, ele tem ManyChat, tem Galabox, então, cara, olha que legal. Então você tem um problema sério, às vezes, de geração de lead em alta demanda para um time de vendas que não consegue atender de uma maneira eficiente aquilo. Às vezes você não tem verba para contratar um pré-vendedor inicialmente, cara, vamos usar IA. Então eu conecto ali uma API oficial, que eu vou pagar 30 centavos mais ou menos por janela de 24 horas, uso um chat ali para fazer um prévio atendimento, treino esse cara com uma engenharia de prompt, pum, ele começa a atender, qualificar. Então você coloca ali, você pode subir material, por exemplo, se fosse o Hipócrates, pode subir todos os cursos, esse cara seria um especialista nisso. Então dá para usar de ponta a ponta. E olha que a gente está falando de uma ferramenta específica, mas você tem ferramentas de tradução, né, em várias linguagens. Às vezes você começa a produzir um podcast desse aqui que a gente está gravando hoje, né? Imagina, a gente sobe com o Eleven Labs lá, traduz ele todo em japonês e chinês e distribui isso. Fala, pô, Ronan, do Brasil, os japoneses vai lá, tá vendo a gente aqui conversando hoje. Então, existe muita aplicabilidade nesse cenário. E assim, a gente está falando de novo, camada 1, camada 2, e vai descendo aí, que aí é um Do mundo... meu ponto de vista, a grande tendência agora é a IA generativa para vídeo, que ela vem engatinhando. A gente viu o ChatGPT nascer nos últimos 2 anos, depois veio o áudio, depois veio as vozes. A IA generativa em vídeo ainda engatinha muito porque ela ainda fica muito defeituosa em algumas ocasiões. Mas tá evoluindo. é Para imagens, vocês já aplicam já para imagens? incrível. Também. Para imagens vocês estão aplicando Sim. com clientes e tudo. Com clientes nem tanto, porque acaba o que são imagens ainda, vamos dizer assim, dá para saber que é IA ainda, mas a gente pega algumas referências, enfim, eu acho que o design ainda tem um espaço grande aí pela frente. Vai vai precisar dessa evolução. O Adobe Photoshop cumpre bem quando a gente precisa manipular uma imagem com IA. Ali... Então você fala gerar em IA e no Não, Adobe eu inverso. Eu não abro mão do trabalho do fotógrafo, mas eu preciso manipular aquela imagem. Aí tem a IA do próprio Adobe Photoshop para poder adicionar um elemento. Que ele coloca, algum elemento. Estão muito mais reais. Você prompta e ele faz o ajuste necessário. Exato. Eu acho que é assim, eu acho que tem também aqui, eu acho que é um momento, né, de todo mundo estar tentando entender de que forma que você pode usar uma ferramenta como essa para gerar mais valor, né, no seu dia a dia ou para os seus clientes e tudo mais. Eu mesmo, o podcast aqui mesmo, eu tenho o GPT, né, que planeja os meus podcasts aqui. Então, várias das perguntas que eu falo, ou de algum dado que eu trago, coisa assim, já foi gerado automático aqui para apoiar aqui no programa. Então, eu dou o tema e ele traz estatísticas, às vezes traz algumas perguntas e tal, pequenas experiências, né? Mas a gente está implementando no próprio IPOG aqui em várias áreas uma série de iniciativas para introduzir a IA generativa para começar, né, a ter uma alfabetização das pessoas e, obviamente, olhando também o lado da segurança. Né? Que eu acho que esse é um ponto que em algum momento a gente vai ter que, né, passar uma linha e acertar, porque está tudo muito novo, mas eu acho que para growth marketing é um potencial incrível, né? Sim. Tudo que vocês estão falando aqui, de análise dos dados, na criação, tem muita coisa, então, legal. Eu queria puxar vocês agora, estamos chegando aqui perto do final, todos dois dão aula aqui, você coordena os cursos aqui, né, de marketing, de growth marketing, de formação, Jaime dá aula aqui, queria que vocês dois me ajudassem a falar um pouquinho dessa formação. Basicamente temos 2 formações aqui, né, em marketing, vamos chamar. Tem a formação de marketing digital, que seria a fase 1, a introdução ali, para quem quer entrar no assunto, quem quer aprofundar, e depois tem growth marketing e tráfego avançado, que fala um pouco do que vocês trouxeram algumas pílulas aqui, né? Eu queria que vocês, o Carlos, depois Jaime pode completar, falar um pouquinho do que as pessoas podem esperar com essa formação e depois que fizerem essa formação, o que elas vão ser capazes de fazer. Legal, vamos lá.
Pessoal, o primeiro curso, né? Então, para você aí que está escutando esse podcast, falar que eu preciso aprender o que esses caras estão conversando, eu preciso tracionar meu negócio. Nós temos a formação em marketing digital, é um curso de 100 horas, né? No modelo presencial, no modelo remoto são 70 horas, e a gente divide em 5 módulos, né? Máquina de resultados, branding e desenvolvimento de peças para redes sociais, redes de negócios digitais, né? Que a gente está focado em tráfego voltado principalmente para o Meta Ads, Google Ads, né? Que é a plataforma do Google com todas as suas especificidades, e o módulo de web análise. Então, você que quer conhecer, começar mesmo, né, a trabalhar com tudo isso, e eu digo que os professores são de mercado, professores mestres e doutores também, a gente tem no grupo, esse é o curso para você. Então, do básico ao avançado ali, né, vários módulos específicos para você aprender a manusear e utilizar de todos esses recursos, né, e construir uma estratégia válida para o seu negócio, ou também se você deseja ser prestador, porque muita gente às vezes quer fazer o curso para prestar serviço. Ou também se você deseja cobrar, aquele cara que está cansado de ter uma agência que só manda relatórios e métricas que não fazem sentido e não está convertendo, também é para você. Já o segundo curso de Growth Marketing Tráfego Pago Avançado, a gente já tem ali um requisito de uma pessoa que já trabalha com isso. Então, é um curso para aquele cara que está um pouco estagnado, fala, peraí, eu preciso conhecer mais, eu preciso estudar mais tráfego pago avançado, eu preciso conhecer de growth, porque às vezes os canais que eu estou trabalhando é limitado e eu preciso aumentar o meu portfólio, ou para ganhar mais dinheiro com os meus clientes, ou para trazer mais resultados para os clientes. Esse é o curso. Então, são 3 módulos, né? São 60 horas, a gente tem o presencial e também temos o online. Eu tenho certeza que esses dois, fazendo o primeiro e depois pulando para o segundo, você, né, que está escutando esse podcast aí, vai ter bons resultados. Isso aí. O que as pessoas vão aprender lá na sua aula, Bom, Jaime? vamos lá. Eu estou dentro de uma disciplina que há muita expectativa, né, no curso de formação, que é tráfego. É o primeiro contato antes de Google com o tráfego. Antes eles viram sobre branding, antes eles viram sobre máquina de resultados, números, relatórios. E quando entra nessa parte de prática, eu costumo dizer que nós temos 3 perfis de alunos nesse curso. O Carlos mencionou aí, né? Mas eu tenho uma outra perspectiva que nós temos aquele aluno que ele trabalha dentro de uma organização, ele é CLT dentro de uma organização e vai usar esse conhecimento para aplicar na empresa. Às vezes até a empresa o trouxe para o curso de formação. E ele vai botar a mão na massa no dia a dia. Nós temos aquele aluno que talvez quer uma transição de carreira, montar seu próprio negócio, quer usar esse conhecimento para atender outros clientes e começar a gerar, monetizar e ganhar dinheiro. E o terceiro perfil, que eu considero que eu vejo em sala de aula, é o C-Level. É quem está ali para poder saber como funciona, não tem interesse nenhum em botar a mão na massa, mas vai saber como cobrar, delegar, saber quem está fazendo para ele, se está fazendo correto ou não. Então, eu diria que o curso de formação, ele é para qualquer pessoa que deseja crescer dentro da área digital. Nesses 5 assuntos, né, que o Carlos já levantou, por quê? Às vezes a falta de conhecimento torna o marketing inacessível. É acessível, não é só para quem é de comunicação. Temos pessoas de comunicação? Temos, mas é menos de 10%. É muito bom vir pessoas da comunicação, da mesma área que eu, publicitária, mas é para o empresário, é para o empreendedor, é para quem às vezes está sem perspectiva de uma nova área que pode aprender. Esse curso é para você que quer conhecer um pouco mais sobre a área de marketing e ver ela como área promissora. E, obviamente, o outro curso que é o de Growth Marketing, para pessoas que querem sair da mesmice, às vezes acham que já viram tudo dentro de plataforma Meta, do Google, principalmente tráfego, é para você que quer entrar para um novo nível, diríamos assim, dentro do Growth Marketing. Legal, pessoal, então é isso aí, ó. Tem 2 formações, uma mais introdutória, uma que aprofunda mais, que você pode explorar aqui para se aprofundar nesses conhecimentos que eu penso que são essenciais. E não importa se você é do marketing, como o Jaime falou, muitos executivos, muita gente que trabalha no nível de gestão precisa conhecer um pouco mais sobre essa abordagem, porque faz parte hoje da estratégia de crescimento das empresas, usar uma abordagem de growth marketing para poder encontrar o seu consumidor, encontrar o seu cliente, comunicar melhor com esse cliente e poder não só se aproximar, mas converter mais negócio. Então, fica aqui a dica para vocês. Dá uma olhadinha no nosso site aqui, nas nossas redes sociais, tem muito mais informações, vocês podem ver todo o conteúdo completo, enfim, mais detalhes, tá? A gente vai ter um prazer em ajudar vocês nessa jornada de especialização profissional.
E estamos chegando aqui no final, queria uma última pergunta para cada um de vocês, assim, vou começar aqui com o Jaime. Jaime, já agradecendo sua participação, queria que você desse uma dica, assim, pensando para os profissionais, pensando nos profissionais, e que você dá de último com conselhos? Um conselho que você quer dar para alguém que está aí procurando entender mais sobre Growth Marketing, como aplicar isso na vida. Que conselho você daria agora que você já tem uma jornada, não só, né, aqui no IPOG, você trabalhou na área de marketing, mas empreendendo agora, atendendo os próprios clientes e também ensinando outras pessoas. Um conselho, se fosse para deixar para a nossa audiência, o que seria? O principal ponto que eu falo que para mim, para minha carreira, é a formação. O estudo. Eu acho que onde eu estou hoje como empresário, empreendedor, professor, o histórico que eu tive no IPOG, por exemplo, é a minha competência técnica que o mercado não me dá. O mercado não me dá competência teórica como estudar me deu. Então, estar nos lugares, estar aqui num podcast como esse, fez parte dessa formação, estudar, aprender. Então, eu acho que grande parte da competência teórica que o mercado não me deu nesses últimos 12 anos atuando no digital, foi aqui dentro, foi na academia, foi na faculdade, foi na especialização onde eu adquiri. Então, a educação me levou em lugares que eu olho o histórico do meu pai, da minha mãe, que é pedagoga, falando: você chegou onde eu não consegui, porque você estudou muito mais do que eu. Então, acho que essa é a grande lição que eu levo, né? Sou filho de pedagoga, professora, trabalha com educação há anos e segui aí a carreira dela, né? De alguma forma, né? Tá seguindo. Legal. Carlos, e você? Agora, para o empreendedor, do barbeiro ao diretor da multinacional lá, que recado que você quer deixar aqui para alguém que está liderando uma empresa, tem o seu próprio negócio e tal? Que dica que você quer dar? Um conselho. Boa. Eu acho que vocês escutaram muitos termos aqui, às vezes até a gente fica um pouco confuso, mas eu sempre classifico e coloco nas minhas aulas a principal metodologia dentro das empresas que eu trabalho. E dentro de sala de aula, que é a metodologia ACF, Rony. Conhece a metodologia ACF? Tô curioso. Tá curioso? É o arroz com feijão. Então, fazer o básico bem feito, então, ter um bom site, ter um padrão de atendimento com qualidade, ter ali uma rede social que comunica com o perfil de cliente. Às vezes a gente acha que isso é complexo, mas é o básico. A partir daí, aí você vai colocando um bifinho acebolado, usando IA generativa, outros recursos, porque eu vejo que tem muito empreendedor que às vezes sai de eventos super empolgados, né, e derrama dinheiro na contratação de tecnologia, mas quando a gente olha, não tem feito a tarefinha de casa. Então, o simples vende, o arroz com feijão funciona, e é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Legal, eu gostei dessa metodologia aí. Ela funciona mais do que a TVB. Você conhece a TVB? Não, essa TVB eu não conheço. A TVB é de Harvard lá, é Te Vira Bacana. Te Vira Bacana. Te Vira. É bem melhor o arroz com feijão, certinho. É mais leve. Tô mais com você. Tá bom? Olha, Carlos, muito obrigado pela participação sua aqui. Te agradeço muito. Jaime também, compartilhando a experiência de vocês. Parabéns pela trajetória de vocês. Jornada linda, incrível. Tem muito ainda por construir. Desejo todo sucesso do mundo. Espero que a gente possa continuar colaborando uns aqui com os outros aqui dentro do IPOG. Seguir colaborando. Obrigado mesmo. A gente que agradece, cara. Foi uma honra participar, viu, gente? Isso aí, muito bom. Valeu. Aqui faz parte. Valeu. E você, nossa audiência, eu te agradeço também por permanecer aqui, ouvir os conselhos dos nossos super especialistas e acompanhar mais essa edição do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Espero você num próximo episódio. Curta, compartilhe, comente. Você viu aí? Tem a ver com o Growth Marketing aqui da galera. Curta, compartilhe, enfim, e divide esse conhecimento com pessoas que você acha que vai valer a pena, tá bom? Forte abraço, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal.